Boa tarde, pessoal. Vamos aqui aguardar a Andressa para a gente começar a nossa live. A gente decidiu muito assim em cima da hora de fazer essa live sobre ser protagonista da sua própria história. Esse assunto às vezes parece tão vago, né? Mas tem uma importância muito forte na nossa vida. Então eu vou esperar aí um pouquinho, assim que a Andressa sinalizar, ela entra, a gente começa o nosso bate-papo, tá? Vamos aguardar. Quem tiver algum tipo de dúvida, questionamento, alguma pergunta para fazer sobre esse assunto, é mais sobre autoconhecimento, tá, pessoal? Então ela vai falar um pouco disso, ela vai fazer uma imersão. Eu acho que é sábado que vem, dia 1º. Então ela vai vir aqui falar um pouquinho também o que vai ser, o que vai acontecer nessa imersão. Então vamos aguardar. Já já a gente começa. Já entrou. Só mais um minuto. Só mais um segundo, tá, pessoal? Oi, Boa tarde. boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, conseguimos, né, marcar a nossa live, né? Exatamente. Gi, quanto tempo que a gente está falando de preparar esse conteúdo, mas agora chegou a hora. Prazer, Exatamente. que alegria poder estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento com cada um de vocês. Então, eu já estava falando aqui pro pessoal um pouquinho na hora que eu entrei, né, tipo um minuto antes, preparando assim o que seria o assunto, né? E eu estava falando sobre ser a protagonista da sua própria história, que às vezes parece assim algo tão vago, né? Algo tão assim que a gente escuta, mas que a gente não dá nenhum tipo de valor nisso, né? E eu estou alguns meses, né, fazendo aí terapia com a Andressa, e eu, particularmente, evoluí muito, assim, como ser humano, porque ao longo do caminho aí a gente acaba tendo muitos, né, tropeços e acaba criando alguns bloqueios, às vezes vem até da infância, enfim. Então eu queria, assim, que primeiro, Andressa, você se apresentasse, falasse qual é o seu trabalho, como que você, né, atende as pessoas, enfim, falasse um pouquinho, assim, do que você faz. Combinado, vamos lá. Bem, meu nome é Andressa, eu sou natural de uma cidade chamada Junquerópolis, interior do estado de São Paulo. Atualmente moro aqui na cidade de Bauru. E há 4 anos eu desenvolvo trabalho como terapeuta integrativa complementar e facilitadora de consciência. O que seria isso, né? O que é uma terapeuta integrativa? Terapeuta integrativa, ela integra vários conhecimentos, várias técnicas e cuida do ser humano nas 3 esferas da vida: corpo, alma e energia ou espírito, como vocês queiram falar. Então, eu trabalho também com espiritualidade sem religioso. O que é uma espiritualidade sem cunho religioso? É o empoderamento do ser, a evolução de nós como seres humanos, em essência, em propósito de vida, em qualidades, né? Esse processo de ser contribuição para si mesmo e para o todo. Então, a espiritualidade, a gente trabalha esse ponto de vista, que nós estamos interligados e que tudo que eu sou acaba afetando de alguma forma em toda a sociedade. Então, eu conheci essa terapia como paciente em 2019, depois de ter passado por alguns problemas de saúde. Eu tinha uma empresa de corte e gravação a laser, era casada já há algum tempo, tinha 2 crianças pequenas, e dentro da minha construção de realidade, né, de uma forma racionalmente falando, eu estava na melhor fase da minha vida. Eu tinha uma empresa que estava
tinha reconhecimento no mercado de trabalho, tinha 2 filhos saudáveis, estava tendo um casamento que estava dentro da minha concepção, indo tudo muito bem. Tudo aquilo que a gente quer construir na vida, né? Casa própria, estabilidade financeira, uma família, todas essas coisas que a gente vai, que é o sonho de toda pessoa, né? Pelo menos a maioria dos seres humanos é esse o objetivo de vida. E eu estava vivendo essa função. Então foi aonde, Gi, eu identifiquei, através de uma síndrome de burnout, um problema de crise de ansiedade, síndrome do pânico, que eu não vivia o protagonismo da minha vida. Que toda essa historinha que eu tinha criado, né, na minha realidade, ela era uma ilusão, era uma idealização, aonde, na verdade, eu estava sendo uma coadjuvante da minha própria história. E como que você percebe que você não está sendo a protagonista e sim a coadjuvante da sua vida? Você se anula constantemente pelos outros. Você se sente culpada por não dar conta de tudo. Você não se sente ouvida e nem validada. Você tem inveja das suas amigas. Inveja como? Ai, nossa, olha o cabelo dela, como tá lindo. Olha a roupa dela, tá sempre melhor. Sempre você tá vendo que alguém está melhor que você. Você nunca se acha o suficiente. Você vive se comparando. E a gente tem um desejo absurdo de perfeição. A gente nunca começa algo porque a gente sempre acha que a gente tem que estar perfeita. Sempre volta. É viciada em sempre buscar mais e mais e mais. Seja mais tudo que a gente tenta buscar. A gente tenta buscar mais questões estéticas, mais conhecimento. Parece que é um vazio sem fim. A gente está sempre desejando mais. E uma coisa muito comum de quem não está vivendo o protagonismo é a falta de perdão. A gente vive magoadinha, vive projetando as nossas insatisfações nas outras pessoas. E eu me vi nesse espaço. E tudo essas coisas juntas desenvolveram essa doença na minha vida. E através dessa doença, então, eu me despertei para essas técnicas chamada terapia integrativa complementar. Eu iniciei o meu processo com as barras de ar, que é uma técnica americana com 32 pontos na cabeça, onde a gente trabalha desbloqueios de crenças, pontos de vistas. A gente trabalha com a liberação de impressões eletromagnéticas do corpo. E que é isso que a gente vem trabalhando, né, Gi? Esse processo das terapias quânticas de imposição de mãos, de liberação dessas energias. Então, é isso que eu atendo também. Essa é uma técnica que eu atendo aqui no meu dia a dia. E em 3 meses, a minha vida mudou de dentro para fora em 360 graus. Parecia que eu era uma nova pessoa, era uma leveza, era uma clareza, era uma sensação de consciência, sabe? De realmente aonde eu coloquei com consciência, com clareza, os papéis que eu estava desempenhando na minha vida. E saí completamente do papel de vítima. E tive a consciência daquilo que estava faltando na minha vida e parei de culpar as pessoas. Porque muitas vezes eu tinha algumas situações que eu queria viver, que eu queria experienciar, e eu estava sempre colocando a culpa em alguém. Culpa no meu marido, culpa na minha família, culpa nos meus pais. E eu tinha um apego muito grande pela dor do meu passado. Sabe aquela coisa que a gente vive, né, de uma infância sofrida, de uma infância onde você foi abandonada, rejeitada, abusada, e tipo, o abuso também foi algo que eu descobri no processo de terapia, que é uma das ferramentas que eu vou usar nessa imersão de sábado, chamada Hipnose Gênesis, né? Que muitas das nossas memórias, muitas das coisas que são criadas na nossa vida, ela acontece de forma inconsciente. Então, o que é o inconsciente? O inconsciente é aquilo que a gente não consegue absorver na consciência. Algo nos acontece conscientemente e a gente não sabe lidar. Então, o que o inconsciente faz? Ele pega, armazena e joga lá para o subconsciente. E aí o subconsciente, ele cria um mecanismo de defesa de como você vai reagir com as situações da vida. Então, eu tive alguns eventos na minha vida, na minha infância, que eles foram arquivados, eles ficaram escondidos. Eu não lembrava que eles haviam existido, porque memória é diferente de lembrança. Lembrança dói, eu sei o que aconteceu, por que está doendo, né? Mas a memória não. A memória ela fica escondida.
Mas mesmo que ela fique escondida, ela criou um padrão e uma defesa no seu organismo. E esse processo da hipnose Gênesis trouxe à tona as situações de abuso, né? Eu fui molestada na minha infância, em alguns momentos da minha vida, e que isso tinha sido arquivado como um mecanismo de defesa e de proteção, porque essas pessoas que tiveram essa atitude são pessoas muito próximas, são pessoas que eram muito estimadas na família, pessoas que tinham poder de admiração dentro da família, e que se eu trouxesse isso à tona de alguma forma, eu não seria validada. Então, para me defender, eu arquivei isso. E quando a gente arquiva uma memória e cria um mecanismo, e a gente quer esconder isso, isso fica vibrando em volta do nosso corpo, como ondas de Wi-Fi, eu falo, né? Que nós somos as nossas vibrações ficam ali, ficam ressoando aquilo que a gente tem. Então, durante toda a minha vida, eu atraí muitos abusadores de várias formas. Seja nas amizades, nos relacionamentos íntimos-afetivos, no meu emprego, né? Pessoas que só queriam receber. Sabe aquele lugar que você vai trabalhar e todo mundo te rampa o couro? Sim. Sempre você quer mais de você, né? Parece que nunca você está o suficiente. E muitas das vezes não é culpa do outro, é nós mesmos que criamos isso, com a nossa necessidade de ser aceito, de ser visto, de ser amado, e ficou um padrão de como eu recebo amor. Porque existe uma coisa muito interessante no nosso corpo, que o nosso corpo ele não tem julgamento, ele tem sensações. Então, imagina assim, uma criança que é molestada, o corpo recebe um estímulo e o corpo gosta desse estímulo. A criança não tem julgamento que aquilo é certo ou que aquilo é errado. E ela aprendeu que aquilo... Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando. Sim. É uma coisa que ela é boa, acha que é normal, né? É uma coisa boa, mas que ao mesmo tempo é ruim, é estranho, mas é gostoso. E aí, quando você vai crescendo e aquilo vai entrando dentro de você, começa a existir um conflito dentro. E o que acontece? Você aprende a receber amor, a receber abuso, né? A sentir, mesmo que aquilo te dê prazer de alguma forma, você aceita ser tratada de qualquer forma. Então, isso foi gerando muitas e muitas coisas na minha vida, e que nesse processo de desenvolvimento de 2 anos, né, que eu passei, eu me apaixonei, eu descobri muitas coisas de mim, muitas questões que estavam no meu inconsciente, porque 95% da nossa vida é criado por essas memórias que ficam armazenadas, e a gente vive um padrão de repetição. A gente vive sempre mais do mesmo. E eu me apaixonei por esse processo, e eu falei, eu escolho levar essa facilidade, essa possibilidade para mais mulheres, mais homens, né? Porque nós temos homens aqui na live, e isso não é só para as mulheres, né? Até porque meu público hoje maior é mulheres, eu falo direcionado para mulheres, o meu nicho é mulheres. Então, eu escolhi fazer isso e venho desenvolvendo isso aí há 4 anos. E como que a gente chega no protagonismo, né? O protagonismo é esse espaço. O que a gente fala assim, a gente está vivendo uma geração, né, uma fase do empoderamento. Se fala-se muito do empoderamento, mas não se fala do protagonismo. E a gente acredita que ser empoderada é ser protagonista. E aí muitas pessoas se tornam arrogantes, abusivas, narcisistas, egoístas, achando que estão vivendo um protagonismo. Mas o que é ser protagonista, então, da sua própria história? Protagonista é quando você está dentro de um cenário e você é a personagem principal da situação. O que é a diferença? O protagonismo é quando a palavra é nós e nós. Quando existe nós e nós. Não é algo que é para mim e meu. O narcisismo é aquela pessoa que quer brilhar, que quer estar no palco. Ela quer tudo para ela quer estar no centro, ela quer as atenções para ela, e aí ela manipula pessoas ao seu redor para que ela receba algum tipo de benefício, algum tipo de destaque. A protagonista não, a protagonista é aquela mulher
que desenvolve um papel principal na sua vida. O que é ser isso? Eu estou aqui hoje desenvolvendo um papel de terapeuta. Então, neste momento, eu estou sendo protagonista da minha vida e da minha história, porque eu estou entregando algo que diz respeito à minha essencialidade, em ser quem eu sou. Não com o objetivo daquilo que eu vou ganhar com isso daqui. O que vai vir a partir disso daqui é uma consequência, mas não é o objetivo principal. Então, quando eu faço algo com o intuito de para que eu estou sendo narcisista. Para que vocês comprem a minha imersão, vamos dizer assim. Entende? Agora, para me, é para entregar aquilo que eu tenho, independente do que isso vai ser gerado ou não. Consegue entender a diferença? Entendi, entendi. Então, isso é na nossa vida, em todas as situações. Então, vamos supor, por que eu estou te falando isso? Porque quando eu adoeci, eu estava vivendo um processo, como eu falei aqui, a gente fala aqui em cima, né? Tem inveja. Uma pessoa que não está vivendo o protagonismo, ela inveja o sucesso de outra pessoa. E aí ela começa a adoecer. E aí ela começa que eu queria estar naquele lugar. E aí ela começa a ter ingratidão pelaquilo que ela está vivendo. Entende? E aí ela começa a fazer as coisas com raiva, com murmuração, com reclamação. Ela se sente sobrecarregada, ela se sente abusada, ela se sente invalidada. Entende o que eu estou falando? Sim. Então, tipo assim, vamos supor no processo de pandemia, né? Nós tivemos muitas mulheres na pandemia que tiveram que deixar os seus empregos porque tinham que cuidar dos seus filhos. E aí, então, aquela mulher que saiu do emprego para cuidar dos filhos, ela começou a invalidar aquela função de ser mãe, aquela função de ser esposa, aquela função de ser dona de casa. E ela começou a se sentir diminuída por aquilo. Então, a gente ser um protagonista não tem nada a ver com a nossa classe social, com a nossa função social ou com o nosso status. Tem a ver com aquilo que eu estou entregando para a minha própria história. Então, quando eu estou presente e engajada com as questões da minha vida, quando eu estou entregando aquilo que é verdadeiro para mim. Então, eu estou aqui, porque é aqui que se requer de mim nesse momento. Então, aqui eu sou significativa. É onde eu tenho um papel significativo naquilo que eu estou fazendo. Quando eu sei que eu estou fazendo algo que não é significativo, é aquele espaço onde você percebe assim, será que se eu não estivesse aqui, as pessoas notariam a minha falta? Será que se eu parar de fazer isso, eu vou ser substituída com muita facilidade? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer, Essa é a pergunta que eu devo me fazer. Porque se você está num lugar aonde facilmente você seria substituído, possivelmente você não está fazendo o seu papel de protagonista. Uma das questões assim das mulheres que estão vivendo esse espaço de coadjuvante, elas desenvolvem algumas síndromes chamadas síndromes da salvadora, síndrome da impostora, workaholic e sabotadora. Essas são algumas questões assim que a gente consegue encontrar. O que é uma salvadora? Quais são as características de cada uma? Uma salvadora, ela sempre quer ajudar todo mundo. Ela não sabe dizer não. Ela está sempre disposta a ajudar. Ela é aquela que cuida de todo mundo, cuida do pai, da mãe, do sobrinho, do periquito, as amigas, tudo vai atrás dela para se confessar, para falar dos problemas. E aí ela já quer salvar as amigas, ela já tem 50.001 solução para todo mundo e a vida dela é uma bagunça. Mas ela resolve o problema de todo mundo. Ela sempre joga o problema dela para debaixo do tapete, mas ela ajuda todo mundo. Ela é aquela pessoa que todo mundo gosta, ela é amiga, ela é parceira, ela é gentil. Sabe aquela pessoa que todo mundo ama? É uma salvadora. Conheço. Já morei lá. Já morei lá. Já tinha esse endereço. Ai, meu Deus. Aí você fala, nossa, mas não, a gente não tem que ser bom. A gente tem que ser bom, mas tem que ser besta. Né? Esse é o propósito do ser humano, manifestar aquilo que eu posso, como que eu posso ser contribuição para mim e para o planeta Terra. Mas eu só consigo ser
para o outro aquilo que eu sou para mim mesma. Existe a lei, né? A gente vai viajar de avião, a primeira coisa que eles falam é põe a máscara em você e depois você põe nos outros. E a gente está sempre fazendo pelos outros e a gente vai morrendo ali, né? A gente sempre vai se suicidando aos poucos para poder Sim. salvar todo mundo. Uma impostora, ela é aquela que sempre precisa saber mais. Ela sempre acha que nunca está pronta. E ela entrega sempre o melhor. Ela sempre mostra que está tudo certo, que está tudo muito bem resolvido, que está tudo perfeito. Mas dentro dela existe uma ansiedade, uma insegurança, um medo de fracassar, um medo de errar, um medo de ser desmascarada. E aí ela fica vestindo essa máscara dia após dia, e nunca consegue ser ela de verdade. São pessoas que acordam de manhã, vestem um personagem e vão para a vida. E todos os dias, quando ela chega em casa, ela tira aquela máscara, ela tira aquela fantasia, deita na cama e chora, se julga, se critica, se vitimiza, né? Então, é aquela coisa, eu sou foda na rua e choro no chuveiro. Tá. Normalmente, essa é uma questão da impostura. O que é uma workaholic? O workaholic é uma mulher que sempre está ocupada. Sempre. Ela é viciada em trabalho, ela não consegue tirar férias. Se ela está de férias, ela está pensando no que está acontecendo no serviço, ela se cobra demais, ela trabalha sempre mais do que é necessário. E quando ela está no trabalho, ela nunca está concentrada porque está pensando em 10 mil coisas ao mesmo tempo. Peraí que alguém falou alguma coisa aqui. Marcelo falou, mas isso é a vida. Tenta você no mundo real para ver. Não entendi, Marcelo. Manda mais, que a gente entendeu o que você quis dizer com a sua frase. Eu acho que ele está querendo dizer que você tem que criar um personagem para ir para a vida. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Porque no mundo real a coisa pega, né? Então, é como eu falei, né? Tudo é um ponto de vista. Seu ponto de vista cria a sua realidade. Você faz a vida que você escolhe. Se você vive de mentiras, você não pode receber. Você ressoa com a frequência que você vibra. E aí é simples e ao mesmo tempo profundo. O autoconhecimento, o autodesenvolvimento te liberta da manipulação. A gente fala que nós vivemos hoje na matrix, né? Aprisionados na matrix, na manipulação, no aprisionamento. Então, é realmente assim, Marcelo, olhar para você. O que você faz que você faria até de graça? Qual que é a sua habilidade? O que você faz que você é muito bom? Como seria você aprender a monetizar a sua vida a partir desse espaço? Porque a vida existem muitas possibilidades. Essa é a questão do coadjuvante. O coadjuvante está sempre vestindo papéis, vestindo máscara para viver a realidade do outro. E a gente vive muito isso na vida, né? A gente ouve assim, olha, o fulano está ganhando dinheiro no marketing digital. Todo mundo quer fazer marketing digital. Não, o fulano está ganhando dinheiro agora, fazendo não sei o quê. Aí todo mundo vai como massa de manobra, né? A gente é como massa de manobra que vai apoiar. Ô, Andressa, só te interrompendo. Eu acho que rede social faz muito isso, né? Você acaba criando a necessidade, né, de ter personagens, mostrar o seu melhor lado em rede social, sendo que na vida real não é assim, né? A gente vive muito de ilusão, né? Ontem mesmo eu postei um vídeo no meu perfil de um momento com meu filho, não sei se você viu nos meus stories. Meu período da manhã eu dedico para as minhas crianças. E o meu filho pequeno me chama o tempo todo, mãe, mamãe, mamãe, mamãe. Uhum. E aí eu fiz um vídeo com a cara de palhaço, e aí eu fiz um remix do mãe, mamãe dele. E aí eu fui gravando, quando eu cheguei no quarto dele, ele deu um grito, mãe! E aí muitas pessoas comentaram assim, nossa, amiga, você tá bem? Tá surtando? Nossa, por que você fez isso, sabe? E aí eu falo, as pessoas, elas nos olham a partir daquilo que tem dentro dela. Então, as pessoas nos julgam a partir daquilo que tem dentro dela. Então, é um interessante ponto de vista. E assim como teve pessoas que achou engraçado, divertido e morreram de rir. Porque me conhece na minha essência, tem uma intimidade
Então, entendeu que aquilo era uma brincadeira, entendeu que aquilo era uma forma de eu trazer leveza para a situação que eu estava vivendo. Então, assim, como o Marcelo comentou, qualquer outra pessoa aqui que esteja pensando alguma coisa nesse respeito, é uma das coisas que a gente tem que aprender a desenvolver. Que tudo na vida é um interessante ponto de vista. Que as nossas experiências, elas são subjetivas. O que é subjetivo? Você julga a partir de uma experiência individual que você teve durante o seu desenvolvimento humano, através da sua família, da sua crença, da sua região, da sua cultura, da sua religião, dos seus líderes, dos seus mentores, e dos filmes que você vê, das novelas que você assiste, e tudo isso vai criando em você uma memória, tudo isso vai criando em você um piloto automático, aonde você vai mimetizando e criando aquela realidade que foi implantada em você. Então, para que eu possa começar a funcionar a partir do meu ser, eu preciso desprogramar esse sistema. É um processo de desprogramação. Um filme que ajuda muito, muito, muito a entender essa questão neurobiológica que acontece na nossa mente é aquele filme Divertidamente da Disney. É um filme que mostra muito como que as nossas memórias, como que as nossas crenças, elas vão sendo implantadas. E elas acontecem através dos 5 sentidos. E que a gente precisa liberar isso para que novas ilhas sejam criadas. Quem aqui que está assistindo a gente já viu esse filme e está conseguindo entender o que eu estou explicando? Que a gente pode marcar um outro dia para falar sobre essa questão, né, Gido? Sim, como sim. funciona a nossa questão biológica e neurológica. Hoje aqui o nosso papel mesmo é você se identificar. Você está vivendo a sua vida de verdade. Quem é você? Como você gostaria que fosse sua vida? Se você estivesse vivendo a sua vida hoje, o que você faria? O que é felicidade para você que mais ninguém entende? O que você faria hoje se o problema não fosse dinheiro? Essas são algumas perguntas que você pode se fazer todos os dias para ganho de consciência. A consciência ela é algo que vem em fragmentos de 8 segundos. Ela vem assim, ó. E consciência não tem julgamento. Não tem certo, não tem errado. Ela vem e você acessa aquilo. E se você ainda não veio, se você ainda não sabe o que é felicidade para você, esse é um convite para você começar a experienciar. Como eu falei, a nossa vida é feita da subjetividade. E muitas pessoas não se permitem viver, experienciar, conhecer novas oportunidades, novas pessoas, novos lugares, novos sabores. As pessoas elas vão vivendo, muita gente não está vivendo, está sobrevivendo. E o que você vai trabalhar nessa imersão que você vai fazer dia 1º? Fala um pouquinho do que seria aí essa imersão, despertar, né? Isso, a primeira imersão chama-se Desvendar, né? A Desvendar é para você se revelar, se conhecer, trazer do subconsciente, do inconsciente, as minhas crenças, os meus traumas, os meus padrões de repetição. Eu vou trabalhar com a neurociência das emoções, explicar um pouquinho como que a gente funciona na parte biológica, como que é o nosso sistema biológico de programação e de desprogramação. Vou falar sobre um pouco de psicanálise e vou falar sobre análise de traço de caráter. O que é a análise de traço de caráter, análise comportamental? Dentro do nosso desenvolvimento dos 0 aos 7 anos de idade, nós desenvolvemos uma personalidade, um comportamento a partir do momento das nossas experiências. E eles ficam gravados em nós. Então, você vai descobrir como a sua mente funciona e como você funciona, porque todos nós somos de uma forma e temos habilidades a partir dessa formação. Marcelo, você pode me chamar no direct que eu passo o meu WhatsApp para a gente conversar melhor, tá bom? Pode entrar no meu link na minha bio, você pode fazer para fazer a inscrição, combinado? Então, essa imersão vai ser com ferramentas desse autodesenvolvimento. A gente vai trabalhar os porquês. Porque, tipo assim, a parte de física quântica que a gente trabalha aqui em consultório, né, Gi, que são as liberações eletromagnéticas, a gente não trabalha os porquês.
E o ser humano, principalmente o brasileiro, ele tem aquela coisa da Luna, né? Eu quero saber, eu preciso saber, eu quero muito saber o porquê, né? O ser humano, ele quer saber o porquê. Então, nessa imersão do desvendar, nós vamos dar o start dos porquês você está vivendo o que você está vivendo. Da onde está surgindo essa programação? Da onde iniciou essa programação? Para que você possa resignificar e, então, criar a sua realidade a partir do seu ser maduro, do seu ser protagonista. Por quê? Porque a gente tem muita questão do mito da felicidade, do mito da escassez, do mito da exaustão. Então, a gente tem muitas coisas que a gente tem dentro de nós que a gente vai invalidando o nosso protagonismo. Então, a gente vai aprender a como gerenciar a nossa vida de forma madura, consciente e autorresponsável. É o poder da autorresponsabilidade. Esse desvendar é revelar-se para a vida. É para que você realmente tome as rédeas da sua vida na mão, que você descubra como você funciona e então você possa desenvolver o seu melhor potencial e então continuar instalando novos programas expansivos dentro daquilo que você verdadeiramente é. A gente fala o seguinte, não adianta eu querer ser melancia se eu sou uma semente de morango. Morango só dá morango, não dá para dar melancia. Então, enquanto eu não souber todas essas questões, eu vou continuar querendo ser melancia, sendo que eu nasci para ser morango, ou vice-versa. Então, eu preciso me empoderar de quem eu sou, conhecer quais são as minhas características. E então, a partir dessa questão da minha habilidade, começar a encontrar uma forma harmoniosa de me relacionar primeiro comigo mesmo e depois com os outros. Essa é o primeiro sábado. Tem mais 3 edições, é isso? Porque assim, a minha mentoria, ela acontece com 10 encontros de 1h30 por 10 semanas. Então, a minha imersão individual, a mentoria individual, ela acontece uma vez por semana com 1h30. E o que acontece? A gente anda com uma vida muito cheia, né, Gi? Eu vejo que as pessoas estão com a vida muito cheia, com muita responsabilidade, tem a questão da locomoção e todas as coisas más. Então, eu vejo que a necessidade de urgência do ser humano está muito grande. Então, o que eu fiz? Eu vou continuar com as mentorias individuais nessas 10 semanas e vou abrir algumas ferramentas mais abrangentes que podem ser tratadas no todo, não precisa ser algo particular daquele paciente, ele pode depois continuar uma terapia complementar ao que ele descobrir aqui no processo, separadamente, mas a imersão ela vai acontecer em 3 encontros. Vai acontecer a primeira agora no dia 1º de abril, a próxima no dia 29 de abril e a última no dia 8 de maio. Então, toda a mentoria que acontece em 10 sessões vão acontecer em 3 imersões de 4 horas. Tá? Então, são 3 encontros. Quais são os outros temas que vão ser trabalhados no segundo e no terceiro? O outro tema vai trabalhar com psicanálise e espiritualidade. Tá. E o terceiro tema, a gente vai trabalhar com cura quântica, que é o autoequilíbrio, o autocuidado, a autocura, o seu processo de manter a sua cura, a sua saúde, porque a gente fala o seguinte, que a consciência cura. Então, se você é uma pessoa que vive cansada, desmotivada, estressada, está com insônia, pressão alta, vários problemas de saúde, qualquer problema de saúde que você esteja desenvolvendo hoje, dificuldade para dormir, hoje já existe, a ciência já está comprovada que 99% das doenças, a maioria delas, tem a origem da psicossomática. O que é psicossomática? Começa na mente. Então, ela começa na mente e depois manifesta no corpo. Então, nessa última imersão, né, que é a consciência que cura, vocês vão aprender ferramentas para se auto-aplicar, para elevar a sua energia vital. O que é a sua energia vital? É a sua energia de vida, sua pulsão de vida. Porque nós temos 2 pulsões, ou pulsão de vida ou pulsão de morte. Que é a questão do libido e falta de libido. Quando eu estou com falta de libido, eu estou com a pulsão de morte. Eu estou pulsando para morrer. Então, as mulheres aqui que estão com falta de libido, você está com falta de energia vital, você está com falta de vida na sua vida.
Então, a gente precisa aprender a identificar o que são essa falta. E a gente fala que para cada emoção, para cada sentimento, ela está ligada a algum órgão do nosso corpo humano. Então, nessa terceira imersão, eu vou falar sobre esses pontos, sobre esses órgãos, como equilibrar, como ter uma vida saudável, uma rotina de vida saudável, uma rotina de vida onde eu vou cuidar do meu corpo físico, da minha mente e da minha energia. Ok. Então, fica aí o convite, né, Andressa, para o pessoal que tiver interesse, né, em se aprofundar mais nisso tudo que você falou, porque, assim, os benefícios são imensos, né? Aquilo que eu falei, às vezes a gente começa a falar sobre isso, às vezes até eu, conversando com pessoas próximas, eu começo a falar um pouquinho, um pouco, né, que eu faço com você em sessões, e eu percebo assim, as pessoas não dão tanto atenção, porque parece que é algo tão vago, mas se ela soubesse assim, o bem que nos causa isso, sabe? Nos proporciona, né? Não causa, que causa parece que é algo ruim. É o bem que nos proporciona, né? Fazer você olhar para você, entender como você tem, como você pode se priorizar, né, dentro de um contexto profissional, familiar, amoroso, trazer de volta essa paz interior, né, que a gente tanto procura e às vezes, assim, você bate a cabeça para tudo quanto é lado e não consegue. Então, assim, fica o convite para o pessoal para participar, porque é um trabalho muito bacana, muito bom mesmo que você faz. Gratidão. Eu sou suspeita, porque eu sou fruto dessa transformação, né? E assim, se permita receber. Enquanto a gente fica tentando construir a nossa vida com a nossa mente, a gente vai viver no aprisionamento. E é realmente maravilhoso. A gente às vezes não consegue explicar, né, Gi, com palavras o que é que vai acontecer. Porque se você soubesse com palavras, se a sua consciência, se os seus conhecimentos resolvessem as coisas que precisam ser resolvidas na sua vida, você já teria resolvido, né? Eu tenho muitos pacientes que os problemas dos meus pacientes não é falta de conhecimento, não é falta de dinheiro, não é falta de possibilidades. Tem pessoas que já moraram em vários países, falam vários idiomas, são pós-graduados, mestrados, doutorados. A cura quântica vibracional é algo que você não pode pegar. Não é algo que você consegue acessar, que você consegue mudar sozinho. É algo que é mais complexo daquilo que você imagina. E você precisa, sim, de ajuda. Isso é muito importante, a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda. E esse é o problema, que muitas vezes a gente não tem a vulnerabilidade para dizer que algo está errado. A gente quer mostrar ou às vezes não sabe também aonde buscar essa ajuda, porque acha que às vezes a ajuda é só passar no médico, né? Ser medicado para aliviar aquela dor, mas às vezes a dor não é física, né? A dor ela não é dentro da gente, você não consegue passar aquilo para alguém, né? E às vezes as pessoas também não estão sempre dispostas a te ouvir, né? Porque às vezes assim, às vezes a pessoa pergunta, mas o que você sente? Você não consegue também falar o que é que você está sentindo, não é? Sim. Você não consegue falar. E essa questão aqui também, às vezes, é uma questão de uma mente de alta performance. Por que a gente fala? O nosso cérebro, ele tem uma frequência, né? Uma onda. Então, a gente precisa aprender a regular essa frequência. Se a gente não tiver na frequência certa, a gente não ressoa. A gente fica como se tivesse uma camisa de força, como se tivesse uma cerca elétrica ao seu redor, assim, ó, que você não consegue passar para fora e acessar uma realidade diferente. Então, assim, se você está aqui, está percebendo que você percebe que pode ser contribuição para você, eu estou à disposição. Qual for a sua dúvida? E muitas pessoas pensam também, vou falar assim, uma questão da religiosidade, tá, Gi? Eu sempre fui uma pessoa de falar, é falta de Deus, não tem Deus, precisa procurar Deus. Sim, precisa procurar Deus. Deus é realmente maravilhoso. Ele cuida, né, de coisas que a gente às vezes não consegue acessar. Mas a gente precisa trazer as coisas
para os lugares certos, como você falou do médico. O médico, ele cura da doença no corpo físico. A doença, quando ela chega no corpo físico, ela já passou por todos os outros corpos que nós temos. Nós temos 7 corpos, que é a emoção, que é o pensamento. Enfim, são várias situações que até quando ela chegou no corpo, é porque você já tá, tipo assim, todo cracaiado. Entende? E tem coisa que ainda não chegou no corpo. Então, o médico, ele cuida dos sintomas. O médico, ele trata o sintoma, ele medica o sintoma, mas ele não cura a causa. E como eu falei logo no começo, que 99% das doenças são psicossomáticas. Por exemplo, quando eu comecei a ficar doente, as coisas que aconteceram comigo eu tive perca de visão, perca de audição e crise de ansiedade. O que é a visão e a audição? Lembra que a gente falei que a Salvador, eu já morei lá? Eu Sim. era aquela que ouvia todo mundo. Eu ouvia todo mundo e queria salvar todo mundo. A visão. Eu via muita coisa errada. Julgamento. Eu julgava demais, porque o julgamento é a pior coisa que pode existir. Às vezes julgamento é diferente de constatação, tá? E eu via uma situação e eu me indignava com aquela situação e eu queria transformar aquela situação. E a única pessoa que eu posso transformar é a mim mesma. Eu não posso transformar o outro. Que a gente vai falar sobre isso também no terceiro encontro. No terceiro encontro nós vamos falar sobre os 7 pecados capitais, as energias positivas e negativas. Qual é a diferença? Então, o que é essa questão de querer mudar o outro? Mudar o outro é uma manipulação. Se Deus deu livre-arbítrio para o outro ser quem ele é, quem eu penso que eu sou para querer mudar alguém? Então, meu nível de julgamento, de querer mudar o outro era tão grande e eu não conseguia fazer isso que eu não queria ver mais. Então, eu comecei a perder a minha visão de tanto que eu não conseguia ver, que eu não queria mais ver, porque eu não estava lidando com a realidade. Né? Porque aí, como o Marcelo falou, amiga, o mundo real é outra coisa, sai da caixinha. Realmente, eu sei, Marcelo, que o mundo real é louco. Mas quando eu mudo, o mundo muda, sabe por quê? Porque a realidade ela é formada pelo conjunto de pensamentos de uma ou mais pessoas. Se eu tenho um mundo aonde vibra no medo, na raiva, na competição, eu vou ter mais daquilo. Se eu vibro num mundo onde as pessoas acreditam, se esforçam, se unem, por isso que a gente chama humanidade, nós somos um só. E a gente vive aonde? Na separação. É aquela questão, por mim, para mim, e o resto que se dane. Lembra que eu falei no início também sobre o egoísmo e o narcisismo? E a gente precisa começar a entender que o protagonismo é para nós e para o nosso. O que eu posso ser para mim e para o todo. Como eu mudo o mundo a partir do que eu sou para mim e para o todo. Tá? Tem alguma pergunta, Gi? O pessoal que está aqui com a gente, tem alguma pergunta? Então, o pessoal está entrando aqui, mas eu tenho uma pergunta, né? Porque eu acho assim, é muito difícil de você reconhecer que você é coadjuvante em qualquer tipo de relacionamento, tá? E muitas vezes você pode até, depois de um tempo, você reconhecer, mas eu acho difícil você dar o passo para sair dessa condição. Porque você vai sair da sua zona de conforto, tá? Para enfrentar, sei lá, os seus traumas, os seus bloqueios, enfim. Então, o que você diria para a pessoa que está nessa situação? Ela sabe que ela precisa sair dessa condição, tá? Porque, assim, pro bem dela e pro bem das pessoas ao redor, como você acabou de falar. Então, o que você diria para essa pessoa que ela sabe que ela precisa sair dessa condição de coadjuvante, mas ela não tem coragem? Uma coadjuvante, ela não tem um projeto de vida. Ela deixa a vida me levar, a vida leva eu. As pessoas que escolhem por ela. Ela só vive o que o outro proporciona para ela. Ela não tem um poder de escolha, de decisão, ela não participa
dos planejamentos da vida, da família, dos acontecimentos, seja qual lá o que você estiver fazendo, se você não tem um planejamento de vida dentro do que você está vivendo um coadjuvante. Então, eu preciso ter um planejamento de vida no meu futuro, eu preciso ter metas, eu preciso ter objetivos, eu preciso saber aonde eu quero chegar, né? Então, a gente precisa olhar para isso daí. A outra situação, ela não tem persistência e constância. Então, tudo no começo é difícil. Tudo no começo é difícil, depois fica fácil. Então, eu preciso traçar uma meta, um objetivo e ser persistente naquilo que eu quero. Porque tudo que a gente começa a fazer na nossa vida, pela neurociência fala, que leva 108 vezes para que um comportamento fique automatizado dentro de nós. Então, vamos supor que hoje eu preciso perder peso. Aí eu começo para academia. Aí eu nunca fui. Aí eu começo a ir todo dia na primeira semana, no primeiro mês. Aí depois eu já canso. Por quê? Eu coloquei toda a potência no começo, mas eu não tive o quê? Constância. E a nossa vida a gente fala sobre ressonância. Né? A ressonância é aquilo que é uma frequência. Você precisa... A constância é melhor do que a velocidade. Porque tudo aquilo que você constrói com constância, ela permanece. Velocidade, você gasta muita energia e depois você não consegue continuar. Existe. Exatamente. Então, o que acontece também? Você conhece, tem um conhecimento, tem uma informação, igual você está aqui nessa live agora, está recebendo um monte de dicas, de conhecimento, de possibilidades, de chavinhas, de gavetinhas que precisa abrir, que precisa olhar. Mas você não coloca em prática. Nossa, eu ouvi a menina falar lá que a gente tem um padrão de trauma que a gente traz dos nossos pais, que vem no nosso DNA, no nosso RNA, e aí a gente repete padrão sem saber. Olha para sua vida. Ai, na minha casa todo mundo é divorciado, meu casamento é uma bosta. Ai, na minha família todas as mulheres tiveram filho cedo. Você também teve filho cedo e também é mãe solteira. Ai, na minha família todo mundo tem diabetes. E aí existe algo ali no seu DNA, no seu RNA, que é uma memória que fica ali e que vai repetindo de geração a geração. Então, hoje a ciência também já fala a respeito disso. Então, a gente precisa colocar os conhecimentos em prática. E uma vida desorganizada, Gi. Uma vida completamente desorganizada. Quando você não tem organização na sua vida, você não consegue tomar decisões. E eu falo assim, ó, o nosso cérebro, ele tem uma quantidade de tomada de decisão por dia. Então, eu preciso ter planejamento de vida. Diferente, assim, organização é diferente de ordem, tá? Então, tipo assim, quando eu tenho uma organização, é a hora que eu acordo, a hora que eu tomo café, o que eu vou tomar de café, que hora que eu vou para o trabalho. Isso é uma vida organizada. Pode ser que durante o seu dia, sua semana, em algum momento, alguma coisa não saia dentro daquela agenda, que você precise mudar. Mas existe uma organização. Agora, a ordem é quando você tem algo na sua vida e que se algo daquela agenda sai errado, você surta. Aí você surta porque eu tinha planejado isso, porque não sei o quê, não sei o quê. Ordem é uma coisa que é imutável, que não pode mudar, porque tem que acontecer, porque eu defini, concluí que tem que ser aquilo. Isso é ordem. Organização é diferente disso. Então, a gente precisa ter uma vida organizada, não uma vida engessada. Porque a gente precisa ser flexível e aprender a filtrar e se manifestar dependente da situação que você está vivendo. Né? Igual a gente fui para a cidade hoje comprar um presente que as minhas crianças estão no aniversário, o centro de Bauru está uma bênção, né? Quem mora os bauruenses aqui na live, se foi para Batista essa semana, deve estar muito feliz, porque você desce numa rua, não dá para virar para a direita, você desce na outra. Cada obras, aí, né? Enfim, é uma loucura, é uma loucura. E aí, se você não está na permissão de estar presente com aquilo,
você se estressa, você fica nervoso, você bate o carro, você briga com as pessoas, você parece que tudo dá errado, porque você entrou numa energia que aquilo vai expandir cada vez mais, porque você tinha uma ordem que não pode ser mudada. A organização é diferente, tá? E aí, quando a gente não tem uma vida organizada, a gente vai entrando no tanto faz, aceita qualquer coisa. Ai, tanto faz. Isso aqui, tá bom, sabe? Quando você tá nesse espaço de tipo, tanto faz, não sei o que você quiser, vê aí o que você escolher, tanto faz. Quando você tá no tanto faz, significa que você não está sendo o protagonista da sua vida. Mas o estresse também pode provocar esse tipo de explosão e também causar muito estrago, né? Sim, na nossa vida. Sim. O estresse, o cansaço, sim, eles geram tudo isso, é uma fadiga de decisão. Por quê? Lembra que eu falei da workaholic? Sim. Workaholic é uma pessoa viciada em trabalhar. Essa pessoa ela não tem agenda. E a gente precisa ter... Ela vai pegando o que aparece, ela vai fazendo. Ela vai acumulando, 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 acumulando. E chega uma hora que ela está dessa forma, cansada e estressada. E o que que acontece, né? A gente usa muito o nosso lado, o hemisfério esquerdo do cérebro. O lógico, o racional. E quando a gente usa muito esse lado esquerdo, ele gera muita adrenalina, e aí isso vai ficando cada vez mais em nós. E aí as nossas células começam a adoecer, aí começa a desenvolver um monte de doença. E a gente precisa o quê? Liberar o nosso hemisfério direito, que é o lado criativo, que é o lado da visualização, da arte, da expressão, do relaxamento, né? De ter prazer na vida. A gente precisa desse processo de trazer esse lado direito também, para ter o equilíbrio na vida. Então, a gente precisa, por isso que eu estou falando da organização, de ter uma organização. A gente precisa ter momentos na nossa vida para cuidar do corpo físico, para cuidar da saúde, para descansar. Uma pessoa que não dorme 8 horas, um adulto que não dorme 8 horas por dia, ele tem o cérebro de uma pessoa embriagada. Perca de memória, irritabilidade, falta de concentração. Então, uma pessoa que ela não dorme pelo menos 8 horas por dia, e 8 horas, assim, gente, é horário ininterrupto, tá? De 7 a 8 horas, vamos dizer, porque o cérebro ele precisa entrar em estado teta, que é o que acontece quando a gente corre as barras dos processos corporais, que é a onda de cura, é onde começa o processo de liberação, de organização do nosso organismo. Lembra que eu falei que ele manda para o inconsciente aquilo que ele não consegue administrar? Que conscientemente eu não consigo resolver, ele manda para o inconsciente. Então, esse processo do sono é um momento de autocura do nosso corpo se restaurar, de fazer a atualização do nosso sistema e as nossas células serem multiplicadas segundo as informações que ficaram armazenadas ali. Então, se eu sou uma pessoa que antes de dormir, eu fico pensando nos problemas, nos boletos, no trabalho que eu não fiz, nas coisas que deu errado durante o meu dia, o meu sono vai ser péssimo. Eu vou ter uma péssima noite de sono, eu não vou conseguir dormir, vou ter ansiedade, vou ter pesadelo, vou ter insônia. Então, os pensamentos que você tem logo antes de dormir, eles determinam muito a qualidade do seu sono, assim como os pensamentos que você tem logo ao acordar, que também é os pensamentos que vão gerar todo o estímulo para o seu dia. Então, a gente tem que começar o nosso dia abençoando o nosso dia, agradecendo por mais um dia e, sabe, perguntando como vai ser o seu dia, que bênçãos tem disponível para o meu dia hoje, o que vai ser de presente para o meu dia hoje, sabe? Como pode ser melhor do que foi ontem. Então, a gente precisa ter criar esse pequeno hábito na nossa vida. E uma coisa que as pessoas fazem muito quando acorda, começa, tipo assim, a pessoa acorda e aí ela já começa assim, tipo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro, fazer aquilo outro, fazer aquilo, 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 aquilo. Tipo, um exemplo, né? Vou lavar a louça, vou limpar a casa, vou tirar o lixo, e aí ela não fez. E ela tem que fazer. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real ou imaginário. Então, para ele, você está pensando, você está executando.
Então, muito do nosso cansaço, da nossa fadiga e do nosso estresse é porque a gente faz as coisas 2, 3, 4 vezes, porque você imaginou na sua cabeça antes de executar a atividade. E aí, coisas que são, gente, coisa que já está automatizada em você, tipo, vou escovar o dente, vou tomar banho, vou tomar café, vou fazer não sei o quê, para de pensar nisso. Se é algo que já é do seu que já está automatizado em você, que é um Precisa comportamento, pensar, não né? pensa nisso não, faz pó de POC tudo isso, começa a controlar essa mente aí, porque senão você vai ficar com fadiga mental. Por isso que você está estressado, porque aí você vai escovar o dente, aí, sei lá, a criança tá no banheiro e te chama, aí você fica nervosa porque eu ia escovar o dente agora e aí alguma coisa aconteceu. Então, essas coisas básicas da vida começam a tirar esse comportamento de vocês. Não pense naquilo que é o padrão. Se é o padrão, é o padrão. E uma dica para quem quer começar a mudar de vida, mude rota. Comece a mudar pequenos comportamentos do dia. Se eu acordo e escovo o dente, você vai acordar e tomar café. Cada dia da semana você vai fazer uma coisa diferente para você começar a mandar para o seu cérebro que você escolhe a mudança. Se você vai para o trabalho sempre pelo mesmo caminho, você vai escolher uma rota diferente. E você vai começar a colocar para o seu cérebro, eu escolho a mudança, eu escolho o novo, eu não quero mais viver no piloto automático, eu quero ser o dono da minha vida. E vai começando mudando esses pequenos comportamentos. Então, para que você seja o protagonista da sua vida, você precisa de um projeto de vida, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Isso é clichê, a gente já está cansado de ouvir isso. Seja persistente e tenha constância. Se deu errado, qual é a outra possibilidade? O que mais tem disponível que eu não identifiquei? O que mais posso acrescentar que eu ainda não acrescentei? Conhecimento. Precisamos ter conhecimentos. Se você quer fazer algo que você ainda não sabe, quem é o melhor fazendo aquilo que você quer fazer? Esteja com essa pessoa. Tenha um mentor, tenha alguém para te desenvolver na área que você precisa. Eu quero ter um casamento melhor. Quem é a pessoa que tem um casamento de excelência para te abençoar, para te orientar, para te falar, para te ensinar qual é a melhor forma de ter um excelente relacionamento? Eu quero ser a melhor profissional na área tal. Quem é a melhor da sua cidade? O que ela fez? Vai na biografia da pessoa, onde ela estudou, o que ela fez, que livro ela lê, onde ela come, o que ela faz. Comece a observar o que essa pessoa faz para você co-criar. Existe diferença de copiar e co-criar. O que é co-criar? Co-criar é pegar o que essa pessoa fez, adquirir o conhecimento e dentro de quem é a minha verdade, a minha essência, manifestar aquilo também na minha vida e na minha verdade, tá? Isso que é co-criar. A fadiga de decisão, ter uma vida organizada, porque o nosso cérebro tem uma quantidade de decisões durante o dia. Se eu tenho que toda hora estar decidindo as coisas, chega uma hora que eu já não consigo decidir mais. Então, coisas básicas, tenha um cronograma. Hoje em dia, gente, por que existe nutricionista? Não é só para você ficar magro, não. A nutricionista ela serve para facilitar a nossa vida, para facilitar o nosso dia a dia, passar ali um cardápio de alimentação saudável, para você ter um planejamento da sua saúde, né? Então, faça isso, planeje a sua semana, o que você vai comer, como que vai ser a sua comida, para já ter ali mais ou menos sempre planejado aquilo que vai ser. O mito da felicidade. Algumas pessoas acreditam que a vida é ser feliz em tudo, que é uma vida sem problema. E a vida também é ficar com raiva, é ficar reflexiva, é avaliar os acontecimentos que acontecem na nossa vida. E a tristeza, ela também é uma oportunidade de reflexão e de mudança. A raiva, a gente fala em Axis que a raiva é a energia que traz a mudança. O caos traz habilidades que a nossa organização não estava disponível para acessar. A raiva é o não conformismo, é o não comodismo. É aquela situação, tipo assim, isso vai mudar. Eu não aceito mais essa realidade. Então, a raiva também faz parte da vida. E a gente pensa que uma vida só good vibe, só felizinha. Não, isso não é, tá? A gente fala que a oscilação, né, os batimentos cardíacos, ele é os altos e baixos. Então, se a gente está tendo uma vida de altos e baixos, significa que a gente está vivo.
Então, é sempre bom a gente refletir sobre o nosso projeto de vida. Então, eu vou fazer as perguntas de novo. O que é felicidade para mim que mais ninguém entende? Como eu gostaria que fosse minha vida? E se eu estivesse vivendo a minha vida hoje, o que é que eu faria? Uma coisa muito importante é que a gente precisa entender que o nosso ambiente, nós somos impactados pelo ambiente onde a gente vive. Então, se você está perto de pessoas negativas, murmuronas, infelizes, tristes, acomodadas, conformadas, você não vai conseguir avançar na sua vida a partir desse espaço.